Devo lançar no e-social os riscos que se encontram abaixo do nível de ação? Mas, Tiago, o que é nível de ação? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Pessoal, muita, mas muita gente, isso aqui é um dos recordes de perguntas que eu tenho Tiago, o resultado da medição está abaixo do nível de ação. Eu devo colocar no e-social, eu devo enviar lá no 2240, no e-social, porque o resultado está abaixo do nível de ação? E aí, o que eu faço? Mas o meu LTCAT está lá, o resultado está lá. Aí, o que acontece muito também, o pessoal confundir limite de tolerância com nível de ação. O pessoal também me pergunta, Tiago, o resultado está abaixo do limite de tolerância. Eu devo enviar para o e-social? Então, pessoal, vamos entender o que o manual do e-social e o que a legislação previdenciária rege sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho, relacionado a e-social, a LTCAT, laudo de insalubridade, higiene ocupacional. Temos muitos conteúdos relacionados a essas temáticas aqui dentro do nosso canal. Então acompanha a gente aqui para agregar também ao teu conhecimento. Fora as lives, hein? Tem muito live bacana aí também, que já foi realizada e muitas que serão realizadas também. Siga a gente, acompanha a gente aqui no canal. Mas vamos lá, pessoal, vamos entrar no nosso conteúdo. Antes da gente entender se eu devo ou não devo lançar para o e-social os riscos abaixo do nível de ação, primeiro vamos entender o que é nível de ação e qual a diferença do nível de ação para o limite de tolerância, tá? Então, vamos entender que o LEO é o limite de exposição ocupacional, tá? LEO é o limite de exposição ocupacional, que, em tese, na sua essência, na definição, não é a mesma coisa que limite de tolerância, tá? Léo não é a mesma coisa que limite de tolerância na sua definição. Porém, na prática, na hora do vamos ver, para a gente comparar se o limite foi ultrapassado, nossa atividade é insalubre ou é especial ou não, Léo é a mesma coisa que limite de tolerância. Então, coloca na tua cabeça que para insalubridade e para aposentadoria especial, o termo Léo é a mesma coisa que limite de tolerância. Por que eu estou falando isso? Porque você pega anexo 3 da NR9, desculpa, anexo 3 da NR15, anexo 8 da NR15, NHOs, eles trazem o termo LEO. Quando você pega anexo 1 da NR15, anexo 2 da NR15, anexo 11, anexo 3, anexo 11, anexo 12 da NR15, você vai ver lá o termo limite de tolerância. A própria NR15 traz o termo limite de tolerância e também traz o termo LEO. Então, entenda que LEO é a mesma coisa que limite de tolerância para a determinação de insalubridade e aposentadoria especial. Porém, a definição dos dois é diferente, isso é um tema para um outro vídeo, tá? Mas aqui vamos entender. Em tese, o que é o LEO? LEO é aquele valor que, se ele for ultrapassado, é insalubre ou é especial, se tiver também exposição permanente. Mas assim, entenda que LEO, que o limite de tolerância é aquele valor que, se ele for ultrapassado, a atividade caracteriza como insalubre ou pode caracterizar também a aposentadoria especial. Se o limite de tolerância, se o LEO não for ultrapassado, ou seja, o resultado da medição está abaixo do limite de tolerância, está abaixo do LEO, a atividade não caracteriza como insalubre e não caracteriza como especial. Eu acredito que isso aqui é tranquilo, vocês sabem disso. Mas dentro da definição, por exemplo, de LEO, a gente vai ter lá que o LEO é aquele valor, é aquele limite que, se ele for ultrapassado, a maioria dos trabalhadores poderão adquirir uma doença. E se o LEO não for ultrapassado, tá? O LEO não for ultrapassado, ou seja, o resultado está abaixo do LEO, a maioria dos trabalhadores não vão ficar doentes. Então, se o resultado da medição, então imagina que aqui é o meu LEO, se o resultado da minha medição está abaixo do LEO, a maioria dos trabalhadores não vão ficar doentes. Porém, você concorda comigo que, se o resultado está abaixo do LEO, eu tenho um percentual da população que vai ficar doente, mesmo que o LEO não tenha sido ultrapassado? Isso, pessoal, é estatística. Quando vamos se desenvolver um limite de tolerância, o pessoal, os cientistas, os higienistas ocupacionais vão desenvolver um limite de tolerância, o que eles fazem? Eles fazem uma análise de uma determinada população, seja de seres humanos ou seja de animais. Aí, na maioria das vezes, é trabalhado com animais. Então, vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Nós temos lá uma população de coelhos.
Então, vamos colocar esses coelhos expostos a um determinado agente químico. E eles vão colocando de pouquinho em pouquinho, e vão em um determinado período de tempo. E vão observando quais desses coelhos ficaram doentes a uma determinada concentração de um produto químico. Aí eles vão ter lá uma população X de coelhos e eles vão falar: olha, a média estatística de coelhos que ficaram doentes é X coelhos a determinada concentração. Então, a partir daí, eles determinam o limite de tolerância, tá? Por quê? Porque a maioria dos coelhos ficaram doentes, ou não ficaram doentes a uma determinada concentração. Então, eles determinam esse léu. Porém, resultados abaixo daquela média, resultados abaixo daquela média, também eu tive parte da minha população que ficou doente. Então, pensando nisso, foi desenvolvido um outro limite, que é chamado nível de ação. Nível de ação é um valor abaixo do léu, abaixo do limite de tolerância, que um percentual da população já vai sofrer algum efeito adverso. Ele já vai sofrer, já vai ter uma consequência. Um percentual da população já vai ficar doente a partir do momento que o nível de ação é atingido. A maioria não vai ficar doente, mas um certo percentual vai ficar doente. Por isso que foi determinado o nome nível de ação. É um nível abaixo do léu que, se ele for ultrapassado, a empresa já tem que entrar com uma ação. Por que ela tem que entrar com uma ação? Porque já existe uma população, um percentual dentro da população que pode ficar doente com resultados abaixo do nível de ação. Tá? Então, vou tentar exemplificar melhor para vocês aqui através de um gráfico. Tá? Então, aqui, ó, a gente precisa entender que nível de ação é um valor, é um resultado abaixo do limite de tolerância. Então, aqui em vermelhinho, eu tenho meu limite de tolerância, eu tenho meu léu. E olha que o nível de ação está um valor abaixo do léu. Então, se a gente for trazer ruído, por exemplo, nível de ação para ruído, para MR15, que trabalha com Q5, nível de ação de ruído é 80 decibel. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, 80 decibel. Qualquer medição abaixo de 80 decibel não é risco. Então, por exemplo, se eu fiz uma medição e deu aqui, ó, 75 decibel, ele deu aqui embaixo. Fiz uma outra medição, deu 70 decibel, está aqui embaixo. Então, todos os resultados que estiverem abaixo de 80 decibel não é considerado como risco. Sendo assim, não precisa entrar no meu PGR, não precisa entrar no meu laudo de insalubridade, não precisa entrar no meu LTCAT. Por quê? Porque não é risco. Porque em tese, qualquer valor abaixo do nível de ação, eu vou ter um dado estatístico, uma probabilidade estatística de quase 100% das pessoas não vão ficar doentes exposto a esses níveis. Mesmo assim, ainda não é uma certeza, tá? É uma probabilidade estatística. Então, eu tenho uma probabilidade estatística que a minha população, quase 100% da minha população, ou muito próximo a 100%, não vai adquirir nenhum tipo de doença exposto a resultados abaixo do nível de ação. Uma vez que o nível de ação ele é atingido, então imagina que fiz uma medição de ruído, deu lá 82 decibel, ou deu lá 83 decibel, ou seja, são resultados acima de 80, tá? Porém abaixo de 85. Então, esses resultados aqui já caracteriza risco. Por que já caracteriza risco? Porque o nível de ação foi ultrapassado. Eu já preciso contemplar o resultado da minha medição no meu LTCAT, no meu laudo de insalubridade, no meu PGR. Por quê? Porque a partir do momento que o nível de ação é ultrapassado, a maioria dos trabalhadores não vão adquirir doenças, mas pode ter um percentual estatístico dos meus trabalhadores que podem adquirir doenças exposto a esses níveis. E uma vez que o limite de tolerância é ultrapassado, então lá deu 86 decibel, 89 decibel. Aqui eu estou trabalhando exemplo de ruído, mas se aplica a todos os riscos, tá? Então, os resultados deram acima do limite de tolerância, aqui vai ter caracterização de insalubridade e pode ter caracterização de aposentadoria especial, tá? Pode ter caracterização de aposentadoria especial. Então, pessoal, o que é o nível de ação? É aquele valor abaixo do limite de tolerância, porém
Porém, é um valor que eu posso ter um percentual da minha população que vai adquirir uma doença. Isso vale para ruído, vale para agentes químicos, vale para vibração, vale para calor. Cada um desses agentes vai ter um nível de ação diferente, tá? Vai ter um nível de ação que é determinado por norma. Então, você precisa estudar quais são os níveis de ação para cada um desses riscos. O que você precisa entender é se o resultado da medição está abaixo do nível de ação, não é risco. Então, não preciso acrescentar esse risco, não preciso acrescentar esse agente como risco no meu PGR, no meu LTCAT e no meu laudo de insalubridade. A partir do momento que o nível de ação é atingido, eu já preciso contemplar nos meus laudos e programas, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que é nível de ação e o que é limite de tolerância, tá? Com esse entendimento, entendendo o que é nível de ação e limite de tolerância, vamos agora para a legislação. Primeiro, para o E-Social. O manual do E-Social, ele trouxe aqui uma orientação para a gente. Olha só o que o manual do E-Social ele falou aqui para a gente no item 3.5, lá na parte que fala do 2240. A exigência de registro em relação a agentes nocivos químicos e físicos, então é específico para agentes químicos e físicos, para os quais haja limite de tolerância estabelecido na legislação trabalhista e aplicável no âmbito da legislação previdenciária, fica condicionado ao alcance dos níveis de ação e em relação aos demais agentes nocivos, a simples presença. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, se o nível de ação foi ultrapassado, você precisa enviar para o E-Social. Se o nível de ação não foi ultrapassado, você não precisa enviar para o E-Social. É isso que ele está falando. Então, entenda. Não é limite de tolerância. Muita gente tem confundido. Ah, se o resultado está abaixo do limite de tolerância, eu não envio para o E-Social? Não, pessoal. É se o resultado está abaixo do nível de ação. Então, não confunda limite de tolerância com nível de ação. Se o resultado está abaixo do limite de tolerância, porém acima do nível de ação, você tem sim que enviar para o E-Social. Tá? Você tem sim que enviar para o E-Social. Então, a base não é limite de tolerância, a base é nível de ação. Então, não confunda limite de tolerância com nível de ação. Da onde que o manual do E-Social tirou isso? Porque o manual do E-Social não é lei. O manual do E-Social tirou isso de uma lei. Que lei que é essa? Que legislação que é essa? A IN 128. Aqui, esse mesmo texto que está aqui no manual do E-Social, ele foi retirado da onde? Do parágrafo 7º do artigo 284 da IN 128. Então, parágrafo 7º do artigo 284 da IN 128, que determinou que, se para os riscos químicos e físicos, se o resultado do nível de ação for ultrapassado, eu tenho que caracterizar a efetiva exposição. Eu caracterizo como uma efetiva exposição do trabalhador. Ou seja, pessoal, vamos melhor, vamos ler aqui do início para tirar dúvidas. Ó, a exigência da informação no PPP. Lembrando que os eventos de SST no E-Social é o que? É o PPP eletrônico. Então, SST no E-Social é o PPP eletrônico. Então, isso aqui também se aplica ao E-Social, por isso que foi para o manual do E-Social. Então, aqui, ó, a exigência da informação do PPP em relação aos agentes físicos e químicos para as quais haja limite de tolerância na legislação trabalhista e aplicável no âmbito da legislação previdenciária, fica condicionada ao alcance do nível de ação. Ou seja, nós só vamos informar no PPP o resultado das medições que estiverem acima do nível de ação. Tá? Mesma coisa que está escrito no manual do E-Social. Então, se você tem lá, fez uma medição, o resultado da medição está abaixo do nível de ação, não vai para o PPP físico, não vai para os eventos de SST no E-Social. O resultado da medição está acima do nível de ação, vai para o PPP físico e vai para o E-Social. Ok? Agora, com base nesse entendimento, o resultado da medição no meu LTCAT está abaixo do nível de ação, eu devo enviar no E-Social? Lembrando, ó, peguei o LTCAT, contratei um profissional de segurança do trabalho, ele fez o LTCAT. E esse profissional colocou aqui no resultado do LTCAT, por exemplo, o ruído. A gente aprendeu que o nível de ação para ruído, para legislação trabalhista, para Q5, é 80 decibel, é 50% da dose. Ou melhor, vamos trabalhar independente de Q5 ou Q3, é 50% da dose. O resultado da dose deu 40%. Lembrando que o nível de ação para ruído é 50% da dose.
O resultado da dose deu 40%. O resultado da medição deu uma dose de 40%. Ultrapassou nível de ação? Não. Mas o profissional que fez o laudo para mim, está lá, que o resultado levou em consideração um resultado abaixo do nível de ação. Devo enviar para o e-social? A resposta é sim, devo enviar. Pessoal, o que você vai enviar para o e-social? Você vai enviar para o e-social o que está no LTCAT. Se o profissional que fez o LTCAT, que elaborou o LTCAT, levou em consideração resultados abaixo do nível de ação, não interessa, você tem que enviar para o e-social. Por quê? Porque segundo o parágrafo 3º do artigo 68 do decreto 3048, o PPP é espelho do LTCAT. O PPP deve ser preenchido com base no LTCAT. Se o LTCAT colocou lá resultados abaixo do nível de ação, você deve sim colocar no seu PPP, consequentemente nos eventos de SST no e-social. Ah, Tiago, mas o manual não interessa, o que vale é o LTCAT. Se você não preencher o PPP conforme o LTCAT, se você não enviar os eventos de SST no e-social conforme o LTCAT, segundo a IN 128, isso constitui crime. Por quê? Porque você está colocando uma informação falsa. O LTCAT colocou lá o risco. Por que você não colocou no PPP? Precisa ser colocado no PPP, conforme está no LTCAT. Agora, se você está elaborando o LTCAT e o resultado deu abaixo do nível de ação, não coloque no seu LTCAT. Crie um campo de observação no seu LTCAT e coloca lá. Olha, foi realizada uma medição desse agente, porém o resultado está abaixo do nível de ação, por isso que não foi levado em consideração como risco esse agente. Então, você registrou no teu LTCAT que o resultado está abaixo do nível de ação, por isso que ele não entrou. Se quiser, cita até a IN 128, falou, conforme parágrafo 7 do artigo 128, do artigo 284 da IN 128, resultados abaixo do nível de ação não vão para o PPP, consequentemente, não vão para o LTCAT. Vocês estão entendendo? Agora, se o teu LTCAT contempla resultados abaixo do nível de ação, envia para o e-social. Tiago, vai dar problema para a empresa? Nenhum, gente. O resultado está abaixo do nível de ação. Isso não vai dar problema para a empresa. Vai dar problema para o profissional? Também não. Se está no LTCAT, envia para o e-social. Agora, se você está elaborando o LTCAT, não leve em consideração resultados abaixo do nível de ação. Coloque no teu laudo somente resultados acima do nível de ação. Por quê? Porque é isso que prevê a legislação previdenciária. Tá? Então, pessoal, esse é o entendimento correto. É dessa forma que eu faço o envio para o e-social nessas condições. Tá? E aí, pessoal, gostou? Se você gostou, eu peço um pouquinho mais da tua atenção, porque eu quero te apresentar uma oportunidade incrível, que são os meus cursos. Nós temos aqui, inclusive, um curso de higiene ocupacional que foi lançado agora em novembro de 2022, né, que, inclusive, a gente fala, a gente trata quais são os níveis de ação para ruído, para calor, para vibração, para agentes químicos do anexo 11, anexo 12 da NR15, como a gente determina, como identificar esses níveis de ação, como, além do nível de ação, quais são a região de incerteza, o LEO, o valor teto para cada um desses agentes, valor máximo no caso dos agentes químicos, a gente ensina a identificar todos esses parâmetros também. Fora isso, nós temos outros cursos também, um curso de elaboração do LTCAT, um curso de envio dos eventos de SST no e-social, que é o Dominando SST no e-social, um curso que a gente ensina a fazer a gestão dos envios dos eventos de SST, um curso que a gente ensina a fazer a gestão do PPP físico. Então, é incrível, a gente tem vários cursos que te ensinam, desde a higiene ocupacional até o envio, até a gestão do SST no e-social. Então, a gente tem base para tudo. Somente o curso de LTCAT, que a gente está fazendo a venda antecipada dele, porém só vai ter aulas a partir do dia 26 de dezembro de 2022. Se você está assistindo esse vídeo após essa data, já vai estar disponível. Caso contrário, mesmo fazendo a aquisição antecipada, as aulas só estarão disponíveis nesse período para vocês. E a gente tem uma oportunidade incrível, por quê? Porque nós temos um combo. O combo de todos os cursos, somando todos os cursos, daria um valor de R$ 4.985. A gente está dando 50% de desconto neste combo, até a data de 16/11/2022. Se você está assistindo esse vídeo após essa data, eu peço para que você entre em contato com o nosso comercial, que o link do WhatsApp do comercial está aqui na descrição do vídeo,
e eles vão passar a promoção do momento, caso tenha alguma, tá? Direto a gente faz promoções dos cursos, ou no combo, ou em algum curso individual. E a gente ainda tem um combo 2 que é o SST Outlier, que além de você ter acesso a todos os cursos, nós temos uma reunião semanal toda segunda-feira para trazer conteúdos diferenciados para os outliers. Então, você vai assistir às aulas, vai ter um encontro toda segunda-feira durante 6 meses com a gente no Outlier. Então, o Outlier também está com 50% de desconto de 7 mil para 3.500 reais também. É incrível. O Outlier é realmente fora da curva, pessoal. A gente trabalha assuntos, temas aonde que onde que o profissional tem maiores dúvidas, onde você tem dúvidas, você pode interagir, perguntar, são encontros online ao vivo, você pode perguntar, tirar dúvida. O Outlier é realmente fora da curva. Se você tem interesse somente no curso de higiene ocupacional, também tem um percentual de desconto de 30%, e os outros cursos também tá com uma promoção até o dia 16 também, mas aí eu peço que você entre em contato com a nossa equipe do comercial através desse QR Code, tá? Ou desse link. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também, tá? Ou se você quer, Thiago, eu quero ver o catálogo dos cursos, né? Nesse QR Code aqui também, nesse link também vou deixar na descrição. Você vai ter acesso a todos os cursos, ver os valores de todos eles, quais são os descontos de todos eles também. Para ver os descontos, converse com a nossa equipe comercial, porque cada época a gente tem um desconto, um valor diferente, uma promoção diferente aí também. Tá? No mais, pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais. Temos grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, né? Acesse esse QR Code, você vai conseguir acessar os nossos grupos do Telegram e WhatsApp. Sempre que quando tem promoção, a gente divulga lá também. No mais, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço de coração. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, manda para um colega que tem dúvidas sobre nível de ação para o E-Social também, que aqui a gente vai estar ajudando vocês. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.